Hoje será a posse do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos de novo. E aí eu quero bater um papo com vocês, porque algumas coisas aconteceram nos últimos dias, então eu quero juntar alguns assuntos que estão dispersos aí para a gente tentar pensar o que vai vir pela frente, o que pode acontecer, porque é desalentador, na verdade, né? Então, assim, na primeira eleição do Trump, que foi em 2016, eu acompanhei de perto a história, né? Foi algo que, sabe, eu estava morando no Reino Unido, então foram vários processos que se deram simultaneamente, então havia ali, em parte, a eleição do Trump, havia também a votação do Brexit, o referendo lá para deixar a União Europeia, o Reino Unido, né? E no Brasil o impeachment da Dilma. Então foram três processos simultâneos e que chamaram atenção e que, no meu caso, despertaram preocupações sobre a ascensão da extrema-direita e como esse discurso poderia impactar em muitas coisas, né? Em muitas coisas na política, mas não apenas nisso, na sociedade, no modo como a gente se relaciona. E aí o uso das redes sociais também, que se tornou, junto com isso, né, a ferramenta para poder propagar ideias extremistas. Então foi algo que me chamou muita atenção e que eu dediquei muito tempo, sabe, muita energia para isso. Eu lia todas as reportagens sobre o Trump, né? Estava acompanhando de perto isso, li vários livros sobre o Trump. Então a primeira eleição dele foi algo que me chamou muita atenção e depois vai me puxar, né, para a questão do Bolsonaro, vai puxar para o cenário brasileiro, de outros países também, e isso foi que me envolveu na questão de análise desse cenário e desse discurso político extremista de direita. Foi isso. E aí quase me matou, no fim das contas, né? Ao longo dos anos o estresse foi tremendo, isso me levou para UTI, eu quase morri, né? Então, assim, eu tive um infarto ao longo desse período aí, e depois disso eu me afastei. Pelo menos não me informo tanto como me informava anteriormente. Não, sabe, não quero me aborrecer, não quero me estressar com isso, não quero que isso ocupe minha mente como já ocupou, porque não valeu a pena. Não valeu a pena, até porque a gente está vendo uma reversão de tudo, né? Então, assim, são, sei lá, 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 5 para trás. Então a sensação é de sempre estar patinando e tendo derrotas e pequenas vitórias que acabam sendo esvaziadas rapidamente. E aí, com essa reeleição do Trump, a gente percebe que o negócio pode ser muito pior do que o primeiro mandato do Trump. O que muitos analistas estão agora, sabe, pensando sobre isso é que ele vai vir para esse governo com o espírito de vingança. Ele vai vir para, sabe, pegar quem esteve atrás dele ao longo do mandato. Quando ele foi derrotado, ele sofreu vários processos judiciais, né, vários processos criminais, alguns deles. Sofreu impeachment nos Estados Unidos, né, embora não tenha sido removido do cargo, porque quando subiu para o Senado não confirmou o impeachment, mas na Câmara, lá nos representantes, ele sofreu impeachment, né? Então ele vai vir atrás dos seus adversários, é isso que se imagina, né? Que ele vai vir se vingar das pessoas que tentaram jogar areia no caminho dele. Então, o negócio pode ser catastrófico, no fim das contas, né? Embora, por um lado, já tenha tido alguns avanços, né, perceptíveis, por exemplo, o caso do conflito entre Israel e Palestina, né, com agora o cessar-fogo entre o governo de Israel e o Hamas, então houve um temor de que o Trump poderia acentuar ou escalar o conflito na região, então se adiantaram, por pressão, se adiantaram e fizeram esse acordo. Pode ser que haja também um acordo, um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia também, é o que se imagina, embora o Trump tenha esse histórico pró-Putin, né, ao longo do seu mandato, ele é alguém que sempre tentou ali conciliar com o Putin, pode ser que haja aí um cessar-fogo e uma cessão de território ucraniano para a Rússia. É claro que também isso não adianta nada em relação a essa tensão na Europa, mas o fato é que a presença do Trump, até porque ele é esse sujeito belicoso, né, esse sujeito que antagoniza e que ergue o tom de voz e que vai para o embate, isso pode, através da força dos Estados Unidos, a força bélica dos Estados Unidos, o poderio econômico dos Estados Unidos, pode pressionar muitos países a se dobrar diante dele. Já fez ameaças, né, de anexar a Groenlândia, falou do Canadá, ou seja, ele está antagonizando com o Lula também. Então a gente pode imaginar que serão 4 anos bastante tensos e alguns preveem que isso aqui vai representar de fato o fim da democracia como se entende hoje nos Estados Unidos, que não vai ser a mesma depois, até porque já foi abalada bastante com o mandato
do Trump, né, o primeiro mandato. Então, assim, houve lá a invasão do Capitólio, a base trumpista é muito inflamada, a expectativa é das piores, né, esse é o fato, é das piores expectativas. E isso, mais uma vez, assim como fez em 2016, vai enviar, né, ondas de choque para o mundo inteiro e vai insuflar vários partidos extremistas pelo mundo, vai fortalecer muitos grupos extremistas de direita pelo mundo também. No Brasil não vai ser diferente, o Brasil ele sempre reflete, né, o que acontece nos Estados Unidos, isso há um bom tempo já, aquilo que se dá lá chega de maneira, sabe, um pouco tardia, às vezes no Brasil, e de maneira distorcida. O Bolsonaro é um sub-Trump, né, um Trump dos trópicos, como se dizia, mas é um Trump de quinta categoria. Se o Trump já é essa figura grotesca, o Bolsonaro consegue amplificar isso de maneiras muito piores. E aí teve a cena que a gente viu também do Bolsonaro chorando no aeroporto porque não pôde embarcar para ir lá puxar o saco do Trump no dia da posse, que vai ser hoje, né? Então ele não teve o passaporte liberado pelo STF, ficou choramingando, foi lá no aeroporto e a mulher dele foi com o filho para bajular o Trump. E aí ele ficou lá chorando, choramingando. E aí eu quero ver como vocês a cena aqui porque foi tragicômica. Eu tô assim, tô constrangido. Eu queria estar acompanhando a minha esposa. Quem vai acompanhar lá vai ser meu filho, o Eduardo, né? E a esposa dele. Agora eu queria estar lá. Eu pré-acertei encontro com o chefe de Estado, via Eduardo Bolsonaro. E lamentavelmente não vou poder comparecer. Aqui já indica, né, que está havendo essa mobilização, assim como houve anteriormente. Só que anteriormente quem coordenava isso era o Steve Bannon, que estava organizando a tal Internacional Populista, que era essa reunião, né, e essa coordenação de extremistas de direita pelo mundo. E quem é no Brasil representante disso, ou era no Brasil representante disso, era o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, pode-se imaginar que já havia planos ali de coordenação com diferentes grupos pelo mundo. Milei, por exemplo, na Argentina, e assim por diante. Então, teve isso. E aí eu quero assistir com vocês uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi uma fala feita pelo ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, que era o Abraham Weintraub, falando sobre essa suposta ida, esse suposto convite que o Bolsonaro teria recebido para a posse. Vamos ouvir juntos aqui, porque eu achei interessante o que ele disse ali. Ele não recebeu o convite para a posse na Casa Branca. Ele não recebeu esse convite. Não recebeu. É mentira. Não recebeu. E por que provavelmente ele não... Qual a razão provável, Danilo? Porque ele está sendo investigado por uns 5 crimes diferentes aqui nos Estados Unidos. Falsificação de documento, suspeito, mas, bem avançado. Já deveria, inclusive, ter sido julgado. Mas está bem robusto. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto. Teria feito isso. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto roubado, dos relógios, lavagem de dinheiro, sabe as mansões, tal, do Cid, da família do Cid e tal, suspeitas de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Então, aqui o Abraham Weintraub veio dizer o seguinte, olha, primeiro, Bolsonaro não recebeu o convite, né, aqui é o Weintraub dizendo, Bolsonaro não recebeu nenhum convite para ir para lá, para a posse, e 2, mesmo se tivesse recebido o convite, ele não iria, porque ele está sendo investigado nos Estados Unidos. Eu não encontrei nada especificamente sobre essa investigação que o Weintraub menciona, né, de que, sei lá, o Bolsonaro poderia estar sendo indiciado nos Estados Unidos. Não encontrei nada, encontrei sim que houve uma participação, né, uma colaboração entre o FBI e a Polícia Federal por causa desses casos que ele menciona aqui, o caso das joias, por exemplo, a venda das joias sauditas lá na Flórida, quando o Bolsonaro, após ser derrotado na eleição contra o Lula, ele foge do Brasil, né? Ele fugiu do Brasil. Ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, lá ele vende essas joias, ele vende Rolex, que vale uma fortuna, e aí tem a tentativa de golpe de Estado no Brasil. O Bolsonaro, sabendo que isso ia acontecer, né, ou antevendo isso, ele se afasta porque se desse errado ele seria preso, então ele está sendo agora, como falou o Weintraub aqui, possivelmente investigado lá. Como eu falei, não encontrei evidências disso, mas não me parece impossível que seja essa situação. E aí eu pensava, né, ou eu suspeitava que o Bolsonaro estivesse sepultado, então assim, que não tinha mais nenhuma chance
política num futuro muito próximo, mas também não descartaria agora todo o clã Bolsonaro, porque não é apenas o Bolsonaro, é a família inteira dele que está na política agora, né? Todo mundo, só falta a Laura na política. Então toda a família dele na política, ele quer pôr a esposa na política, os filhos estão na política, então a gente pode imaginar que o impacto desse discurso, e aí você tem os bolsonaristas também, né? Nicolas Ferreira, por exemplo, com o vídeo dele que viralizou, chegou a centenas de milhões de pessoas nos últimos dias, enfrentando o governo, brigando o governo a recuar, daí o governo faz uma resposta através da Erika Hilton, que também atingiu uma grande audiência. Há uma desconfiança de que nessa disputa, né, nessa disputa de discursos, cada um está falando com a própria audiência, embora você tenha, sabe, milhões e milhões de visualizações, e no fim das contas, quem está falando importa muito também. Se sabe, alguém de esquerda falando, ela tem um alcance muito menor com bolhas direitistas, se alguém de direita tem um alcance muito menor em bolhas de esquerda, assim por diante. Então, como eu falei, a sensação é de estar patinando no lugar. A gente está aqui em 2025, a primeira eleição do Trump foi 9 anos atrás, agora a gente retorna a esse mesmo lugar, e é desesperador. Afinal das contas, é desesperador e, como eu falei, as perspectivas são das piores, tanto no governo trumpista agora, quanto no que pode acontecer em outros países. Mas eu quero ouvir de vocês, como é que vocês estão percebendo isso, acompanhando as notícias, como é que vocês estão sentindo em relação agora a esse momento, né? O que vocês imaginam que pode acontecer no Brasil no futuro próximo, se o risco no Brasil foi reduzido com a vitória do PT. Não me parece que tenha sido, para ser bem sincero. Eu entendo que as forças contrárias de oposição elas estão muito organizadas e ainda continuam pautando o debate de maneira absurda. A gente está reagindo a isso sempre, como eu falei no fim de semana. Então, quero ouvir de vocês, as impressões de vocês sobre o que a gente pode esperar nesses próximos anos aí, em cenário global, né? Isso fala de Brasil também, fala de Brasil, Estados Unidos. Como é que você pensa isso? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal, que ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então seu apoio vai ser muito importante para podermos fazer isso. Link na descrição aqui. Se cuide por aí e até mais. Tchau. O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!